Não se assusta, calma, ó, disparou o coração, tá certo que tudo bem que eu sou meio, né? Deus não foi generoso comigo, né? Mas não se assuste, calma. Eu dou um susto em vocês, desses vocês não dormem depois. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Estou eu aqui de novo mais uma vez, né? Para fazer companhia para vocês. Primeira vez nessa sala. A primeira vez nessa sala, muito bem, Aline, bonita a sala de vocês, estão de parabéns, muito legal. É uma sala enorme que, olha, vou dizer para vocês, dá vontade até de morar aqui dentro, viu? Porque lá em casa, se eu chegar em casa agora, vai me dar uma tristeza. Mas aqui tá bonito, pessoal, muito legal mesmo. Ó, um espaço enorme, bem a nível de vocês. Então, pessoal, é isso aí. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Isso aí, passa pra frente. E, ó, tô recebendo um troço aqui que eu não sei nem para que serve. Deixa eu estudar. Para frente e para trás. Viu? Legal. Então tá. Ó, deixa eu aparecer aqui na câmera que eu tô saindo. Bom, pessoal, então é o seguinte. Nosso assunto hoje é a função exponencial. Tá? Vamos falar um pouquinho a respeito dessa função que está em alta, né, em função dessa pandemia. Tá? Todo mundo fala só o que a gente escuta, né, e não tem como ser diferente se falar outra coisa, né, a não ser a pandemia. E como vocês todos sabem, a proliferação desse Covid aí é muito rápida, né, e inicialmente assustou bastante, ainda assusta, né? Porque ainda exige muito cuidado. Tem países que já estão retomando os cuidados, porque relaxaram, tudo em função desse modo em que essa pandemia, esse vírus, ele está se alastrando, vamos dizer assim. Tá? Primeiro nós vamos ter uma noção aí sobre a função exponencial. Vamos lembrar, porque vocês já sabem, né, o que é uma função exponencial. E então a gente vai agora dar uma rápida pincelada para depois a gente entender um pouquinho o que está acontecendo nessa pandemia e por que é importante a gente ter esses cuidados de higienização, uso de máscara e principalmente não aglomerar. Tá? Então, vamos dar uma entendida, vamos entender um pouquinho por que isso acontece. Bem tranquilo, bem simples, né? Certo? E, então, vamos lembrar um pouquinho. Deixa eu passar aqui. Qualquer posição, só apertar que vai. Para cá, então. Aqui, ó. Então, é o seguinte. Pelado, tá bom. Aí, pessoal, vamos lembrar a definição, então, de função exponencial. A função exponencial, ela... Pode. A função exponencial, assim como toda função, é uma relação de dependência entre duas grandezas. Tá? Então, a função, como todo, por definição, tá? Como eu falei, é uma relação entre duas grandezas. F de x, no caso da exponencial, igual a na x. Ou seja, em outras palavras, né, y igual a na x. Onde é que está a dependência aí? A dependência é o y, ele depende do x. Para cada valor de x que a gente tem, certo? A gente tem um resultado para y. Então, está aí a relação de dependência entre essas duas grandezas. O y, resultado, depende do x. Tá? E no caso da função exponencial, a gente tem esse formato aí, tá? Em que o a é a base, certo? Esse a aqui é a nossa base, a função. E importante, esse a é um valor maior do que zero, esse a é um valor maior que zero, e diferente dele, d1. Tá? Porque a função exponencial ela não existe em função de um valor diferente desse. Tem que ser maior que zero e diferente dele. A função exponencial tem por definição um domínio dessa função
qualquer valor real. Quando eu falo em domínio, eu estou falando em x, né? Valor de x, certo? Valor de x. E quando eu falo em imagem da função, eu estou falando no meu y, né? E esse meu y aí é qualquer valor, qualquer resultado que não seja negativo e nem zero. Tá? E nem zero. Tá certo? Toda imagem, todo valor, vai ser todo valor positivo, excluindo o zero. Quando eu digo positivo, já está excluindo o zero, então, aí. Tá legal? Bom, pessoal, a questão da função exponencial, então, ela vai mostrar para vocês como a minha imagem, ela cresce, né, em função de um domínio real. Certo? Vamos ver aqui um exemplo? Vamos ver aqui. Vamos apagar aqui. Antes de mostrar o gráfico, da gente observar esse gráfico aí, certo? Aqui já tem um exemplo, né? Aqui a gente pode verificar a função, por exemplo, f de x igual a 2 na x. A nossa base aqui, o a, ele vale 2, tá certo? E para construir o gráfico da função exponencial, um sistema cartesiano de eixos x e y, tá? No x, que são as abscissas, a gente define o nosso domínio, tá, da função, e o eixo y vai determinar a imagem dessa função. Tá legal? Essa curva que vocês estão vendo aí, vocês têm visto ela na televisão quase que diariamente, né? E a chamada curva da Covid. Então, vocês compararem, já vou mostrar aqui uma curva atual, né, da Covid. Então, vocês podem observar que ela é uma função, que ela tem um aspecto da função exponencial, parecido, né, vamos dizer assim. Esse gráfico aqui, ele está mostrando, para cada valor de x, o que acontece com y. Então, aqui ele mostra, ó, quando x vale 0, o meu y vale 1. Então, onde é que saiu esse resultado? É só a gente construir aquela tabelinha, né? Eu dou um valor para x e, jogando lá na função, eu calculo o valor para y. Quando x vale 0, 2 na 0, então vai dar 1. Quando x vale 0, y vale 1. Quando x vale 1, aquele nosso x vale 1, 2 na 1 igual a 2. Então está aqui, ó, quando x vale 1, o y vale 2. E assim por diante. Quando x vale 2, o y vai valer 4. Tá? E se eu der mais valores para x, obviamente, quando x for 3, tá? Quando x for 3, ó, eu vou ter 2 na terceira, igual a 8. Tá? Se eu der um valor para x igual a 4, eu vou ter 2 na quarta, igual a 16. Aí vocês estão vendo como é que ela está crescendo, né? Ela cresce exponencialmente, essa função. Né? Por isso, função exponencial. Lembrando que, o que é interessante observar na função, além de domínio, além de imagem, tá? Por essa base ser uma base entre 0 e 1, pela base, pessoal, ser um valor entre 0 e 1, certo? Sempre eu vou ter valores acima do meu eixo x. Tá? Nunca essa função exponencial da definição, tá? Importante, dessa definição aqui, certo? Essa curva nunca vai tocar o eixo do x, tá? Nunca vai ser 0, tá legal? Porque não existe um valor da x com uma base entre 0 e 1, certo? Que dê um valor como resultado 0. Tá? Por isso sempre vai ser um valor positivo. Tá legal? O que é importante observar? É importante observar que, à medida que o nosso valor de x cresce, certo? O nosso y também vai crescer, ó. Certo? Então, a função vai ser uma função crescente. F, ela é crescente. Então, precisa observar se x cresce, y também cresce,
para dizer que ela é crescente? Não. Basta observar a base. Se a base for um número maior do que 1, então a gente tem uma função crescente. Tá? Então, o importante da função exponencial é verificar. O que vão pedir para vocês vai ser em função disso também, né? Função crescente. Quando é crescente? Quando a base for maior que 1. Tá legal? E também, né, pessoal? Às vezes em casa, não vou te dizer. Bom, vamos ver o outro. Aqui. Falta mais um pouquinho. Será? Não. Era da decrescente. Vamos voltar. Aqui. Aqui vocês têm outro gráfico. Estão observando que esse gráfico está cortando para o outro lado, né? Certo? Esse gráfico aí também é de uma função exponencial. Aqui, ó, f de x igual a 1/2 na x. A nossa base é igual a 1/2. É um valor entre 0 e 1. Tá? Essa base aí. O gráfico está mostrando para vocês, ó, nem vou fazer a tabela aqui, mas ele está mostrando para vocês. Agora, aqui. Só aperta o botão de baixo aí, esse de baixo. Esse aqui? Isso. Que é um estudo aí, credo. Rafa, meu salvador, aqui de vez em quando eu me aperto, quer dizer, de vez em quando não sempre, né? Você vai apertar, né? E eu dava nisso correndo. Vamos lá, deixa eu guardar no outro bolso aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho uma outra curva, né? Só que ela está cortando para o outro lado, eixo Y e eixo X. Aqui a gente observa o quê? A gente observa que quando o X vale 0, o Y vale 1. Importante ressaltar esse ponto aqui, tá? Tanto na função anterior, na crescente, quanto na decrescente, até vou voltar lá. Ó, olha aqui o ponto, ó. O ponto 0 e 1. A função exponencial, o gráfico dela sempre vai cortar em 0 e 1. Isso é sagrado. Tá legal? Olha só, quando o x vale 0, o y vale 1, aqui, ó, o meu x está crescendo para 1, o meu y, ele está decrescendo. Tá? Aqui, ó, o meu x vale 2 e o meu y, ele decresceu. Ele está crescendo. Vamos aqui no outro, ó. O meu x vale menos 2. Eu vou ter para y lá, eu vou ter um valor 4. Olha só, o meu x cresceu para menos 1. O que aconteceu com o meu y? Ele passou a ser 2. Quer dizer, o meu x cresce e o meu y, ele decresce. Isso diz que a função nossa, f, ela é decrescente. Tá certo? Preciso verificar isso, essa questão do x cresce e o y decresce, para dizer que é decrescente? Não. Basta ver a base. Se a base for um valor entre 0 e 1, a gente tem uma função decrescente. Tá legal? E esse vai ser o aspecto do gráfico, da função exponencial. Tá beleza, pessoal? Então, isso aí é uma teoria, né? É uma teoria, o básico, né? Da teoria de função exponencial. Certo? E agora a gente vai ver o que a gente pode verificar com essa função aí. Vamos ver, então. Eu vou propor para vocês, antes desse probleminha aqui que eu estou colocando, eu vou propor para vocês o seguinte. Vocês querem ficar rico? Querem ficar rico? Ali quer ficar rico? O Rafa quer ficar rico? Então, vou propor para vocês o seguinte. Barbada, olha só que moleza. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu vou propor para vocês o tabuleiro de xadrez. Ele tem 64 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Mais 8 para cá, no total, tem 8 casas aqui, né? E tem 8 casas aqui. Tá? 8 casas e 8 casas para cá. A gente tem no total 64 casas, né? No tabuleiro de xadrez. 64 casas. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Todo dia, vocês vão depositar em cada casa, na primeira casa, todo dia. Na primeira casa, 1 centavo. Todo mundo tem 1 centavo em casa? Acho que não, né? Hoje não tem mais, mas tudo bem. Na segunda casa, vocês vão depositar 2 centavos. 2 centavos, tá?
Na terceira casa, 4, 8 e assim por diante até a última casa do tabuleiro. Vamos fazer a continha aí para me dizer depois quanto que vocês vão arrecadar aí no final dessas contas. Tá certo? Fica aí a dica. Quer ficar rico, né? Faz essa poupança aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos me dizer quanto é que deu aí. Tá legal? Em reais. Tá certo? Bom, passando essa dica aí, que eu sou bonzinho para vocês, quero ver vocês ricos, né? Eu não consegui juntar, para vocês verem que a maleza que eu ando, nem centavos eu tenho, cara, não consigo juntar, tá? Mas se eu tivesse, eu ia fazer isso, mas faltou dinheiro. Então vamos lá, vamos ver uma questãozinha aqui a respeito da função exponencial. Então olha só, UFM, isso aqui é a Universidade Federal do Marcão, tá? Já estão abertas as vagas, as inscrições, né, para o vestibular. O número de infectados pelo Covid-19 cresce exponencialmente, a gente sabe, né, em função do tempo, conforme a lei NT, vamos colocar aqui, maiorzinho, eu estou meio cegueta, igual a K, vezes A na T, certo? Em que NT representa o número de novos casos em T dias. Certo? Então, esse T aqui é um tempo em dias, tá? para essa observação. K é o número de doentes. Esse K aqui, número de doentes no início da contagem do tempo. Tá certo? E A representa quantas pessoas cada infectado contamina a cada dia. Tá certo? Então, olha aqui, eu tenho uma função, NT, certo? Uma função exponencial. Tá? Em que essa função, esse número de infectados, depende do K, tá? E, obviamente, do A, né? Que é o que conta como manda o problema lá, ó. O A representa quantas pessoas cada infectado contamina. Tá legal? Supondo que em Marcolândia, cidade do professor Marcão, há apenas uma pessoa contaminada, inicialmente, né? Calcule o número de novos casos em 30 dias. Tá? Aqui faltou uma informação, deixa eu ver aqui se engolir. Supondo que na cidade há apenas uma pessoa contaminada, tá? E aqui faltou uma informação, tá, pessoal? Cada pessoa infecta 2 por dia, tá? Faltou essa informação aqui, ó. Cada pessoa infecta 2 outras por dia, tá? 2 outras por dia. É o nosso A lá, então, tá? Então, o nosso A lá vai valer 2, certo? Inicialmente, tem uma pessoa infectada, o nosso K vale 1, certo? E ele quer saber em 30 dias, num tempo de 30 dias, quantos novos infectados vão ter. Pessoal, inicialmente, né, se tinha essa conta, né, que cada pessoa infectava outras 2 ou outras 3, tá? E, na verdade, hoje a gente vê que não é bem assim. Porque, vamos fazer essa continha aqui, para ver o que acontece. O que poderia acontecer se realmente isso fosse... não vou dizer que isso seja mentira, tá? Mas que existem outras condições que faz com que isso realmente não aconteça na totalidade. Tá bom? Vamos apagar essas coisinhas aqui e vamos fazer a nossa continha aí. Tá bom? Vamos começar o seguinte. Então, ó, vou destacar aqui o K que vale 1, o nosso A que vale 2, certo? E eu quero saber em T igual a 30. Bom, vamos começar bem simples assim, tá? Vamos dizer que inicialmente, tá, pessoal? Inicialmente, o meu T seja igual a 0, tá? Então, o que vai acontecer? Vou fazer aqui, ó. Pode escrever para baixo também, não tem problema. Acho que ali. Tá. Quando o T for no tempo inicial, tá
certo? Quando T, isso um tempo inicial no início da contagem dos tempos, T0 igual a 0, né? Então, a gente vai ter na função N0 é igual a o K que vale 1, vezes o A que vale 2 e o nosso T que vale 0. Vocês têm, então, que no início da contagem, 2 na 0 vale 1, vezes 1, 1. Quando T vale 1, a gente tem N1, tá? Que é igual a 1 vezes 2 na 1. Isso aqui vai dar, então, para vocês, que N1, número de infectados, para T igual a 1, vai ser igual a 2 na 1, 2 vezes 1, 2. Certo? Mais ou menos igual o tabuleiro aí de xadrez que eu falei, né? N2 é igual a 1 vezes 2 na 2, o que vai dar aqui, N2 é igual a 4. Já estão vendo que isso está dobrando a cada dia que passa. Para T igual a 30, que é o que pede, certo? Vocês vão ter N30, vou dar até um tempinho para vocês calcularem para mim, 1 vezes 2 na 30. N30 é igual. Quanto é que vai dar esse N30 aí? Eu vou até arredondar, tá? Eu vou até arredondar os valores aí, tá, pessoal? N30, eu vou fazer assim, ó, 2 na 30, vou arredondar para a gente ter um valor aí fácil de calcular, tá bom? Eu vou dizer o seguinte, ó, 2 na 30, vamos fazer aqui, ó, é igual a 2 na décima, elevado na 3, certo? Porque 10 vezes 3, 30. Legal? 2 na décima, tá, pessoal? Você sabe que é 1024. Eu vou arredondar para 1000, tá? Eu vou arredondar isso aqui para 1000. Ele é 1024, tá? Estou arredondando para facilitar aqui, para a gente ter uma ideia do que acontece. 1000 elevado na terceira. Tá? 1000 elevado na terceira. Ou seja, isso aí é 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000. O que vai dar quanto? 1 bilhão. Tá? 1 bilhão. Então, imagina se realmente cada pessoa contaminasse 2 ou 3, o que ia acontecer? Em 30 dias, ia faltar gente para contaminar. Tá? 1 bilhão, aqui no Brasil não tem 1 bilhão de pessoas, na China tem mais ou menos isso aí, né? Certo? Então, pessoal, na verdade, essa continha aqui, ela devido a outros fatores, né? Ela não segue exatamente como está aí. E outra, né? Se isso acontecesse, tá? O que seria, o que a gente ia poder analisar? Então, quando eu digo que cada pessoa contamina outras duas, tá? Se seguisse essa continha aí, esse padrão, vai chegar uma hora que vai faltar gente para contaminar. Não vai ter tanta gente para contaminar, tá certo? Então, não vai se alastrar dessa maneira. Ok? É óbvio que, em função disso, né, a gente toma alguns cuidados, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que a curva está acontecendo. Devido a esses cuidados aí, que esse valor aqui não se alastra tanto, né? Mas ele é exponencialmente. Olha só, vou mostrar, aqui está ela, ó. A curva, esse gráfico aqui, tá, pessoal? Eu peguei ele, vou apagar ali para poder riscar, senão eu risco num quadro novo que você já viu. Já pensou? Prejuízo? Primeiro ano que eu tive aqui, eu fiz isso. E apaguei no GUSP. Deixa eu apagar aqui para poder riscar. Porque sabe como é que é? Eu sou novo no colégio. Sou novo no colégio. Novo na casa. Novo na casa. E esse gráfico que eu peguei, tá, pessoal? Ele foi do dia, se eu não me engano, dia 24 de setembro, semana passada. Tá? Então, vocês estão observando aí que realmente a curva, ela se assemelha a uma exponencial, ó. Olha só como é que ela começa. E depois aqui ela começa a achatar. Hoje, se eu não me engano, ó, isso aqui foi dia 23, tá, de setembro.
no dia 24, isso aqui estava em 210 mil. E, se não me engano, 210 mil, não me lembro quanto, tá? 210 mil, vou colocar. Hoje é 30. Hoje é 30, tá? 24/9, hoje 30/9, só que está em 214 mil. Mais ou menos. Tá? Se vocês fizerem a continha aqui, 214 mil, dividir por 210 mil, tá? Vocês vão ver que essa taxa aqui ela vai estar em torno de 1, se eu não me engano, 0,1. Tá? Faz a continha para mim aí. O que significa isso, pessoal? Significa que cada pessoa está contaminando, uma pessoa, um pouquinho mais de uma pessoa. Aí não 2 ou 3, como você analisava antes. Tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Tá? O que eu quero mostrar para vocês hoje? É essa expressãozinha aí, que mostra por que a gente tem que ficar em casa. Tá? Por que a importância de ficar em casa? Tá? Para não haver a grande infecção, né? Essa expressão aqui mostra para vocês, esse delta ND, ele mostra qual é a variação de infectados, ou seja, quantos novos infectados a gente tem num período de tempo. Esse P aqui, tá? Esse P indica a probabilidade de uma pessoa infectar outra, tá? Outra, probabilidade, tá? De infecção. De uma pessoa infectar outra. Esse E aqui indica quantas pessoas, tá? Quantas pessoas eu me expus, eu tive contato. Tá legal? E esse ND-1 aqui, tá? Isso aí representa o número de casos, tá? O número de casos, tá? De contaminados, vamos dizer assim, de contaminados no dia anterior. Contaminados no dia anterior, tá? No dia anterior. Certo? Aqui a variação, novos casos. Tá? Novos casos. Tá legal? Novos casos. Pessoal, quando eu falo em variação delta ND, eu estou falando o seguinte: número de casos num determinado dia, menos número de casos no dia anterior. Tá? Isso é a variação. Quantos casos eu tenho num determinado dia e no dia anterior. Igual probabilidade de contaminar outras pessoas. E esse E indica quantas pessoas eu estive em contato. Vezes número de contaminados no dia anterior. Tá legal? O que eu vou fazer aqui? Uma matemática bem simples, ó. Vou passar esse ND-1 lá para o outro lado. O que vai resultar? Que ND, número de contaminados, certo? Num determinado dia, é igual a P vezes E, que multiplica ND-1, número de contaminados no dia anterior. Esse menos ND mais 1 passa para lá, mais ND menos 1. Tá legal? Olha só o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho ND menos 1, ND menos 1. A gente coloca ele em evidenciar. Tá? Vamos evidenciar isso aí, porque ele é comum. Vai ficar número de contaminados num determinado dia é igual a P vezes E, que multiplicar, desculpa aqui, cadê o apagador? Tá aqui. Vamos colocar em evidência, né? Eu falei e não coloquei. Então, ó, ND menos 1 em evidência, vezes, abre parênteses. O que vai sobrar lá dentro? Quando eu divido, vai sobrar P vezes E, certo? Mais ND menos 1, dividido por ND menos 1, vai dar 1. O que a gente conclui com isso daí? O que a gente conclui com isso daqui? Certo? Olha só o que acontece. Esse P vezes E aqui indica número de pessoas, a probabilidade que tem de contaminação e número de pessoas que eu me expus. Certo? Por que diz assim, ó, não aglomera? Porque quanto mais pessoas eu tiver em contato, tá, mais a doença vai se alastrar.
Então, qual é a tendência? Se esse produto aqui tiver uma tendência para zero, vamos dizer, se for o menor possível, esse valor que eu tenho aqui, ó, vai ser um valor também pequeno. Ele vai ser um valor em torno de 1, aproximadamente 1. Quando eu multiplico 1 por ND-1, ou seja, número de contaminados no dia anterior, o que vai acontecer? Quando eu multiplico por 1, ele vai ficar igual. Tá? Ele vai ficar igual. Igual a quem? Igual ao número de contaminados, de novos contaminados. Tá certo? Então, pessoal, por isso que a gente tem que ter o cuidado de não se... com cuidados com higiene, né? E de não se aglomerar. Porque quanto menor for esse E aqui, tá certo? Então, a tendência é ele chegar em zero. Se chegar em zero, próximo de zero, esse valor aqui vai ser muito pequeno. Ou seja, ele vai ser quase o mesmo do dia anterior. Quer dizer, ele vai ser... O número de casos num determinado dia, ele vai ser... Não vai alterar em quase nada. Quase não vai mudar. Então, por isso que a gente fala em achatamento da curva, né? Certo? Então, em função dessa expressão aqui, que a gente chama de função logística. Tá legal? Então, a tendência é não se aglomerar. Tá legal, pessoal? Então, tá aí um pouquinho de função exponencial, né? E um pouquinho da nossa pandemia, né? Da nossa curva, que eu falei, certo? E cuidados para a gente não se alastrar com esse vírus. Beleza, pessoal? Espero ter dado uma luz aí para vocês quanto a esse aspecto importante, né? De não sair, não vai para o balança-teta, fica em casa, tá? Então, isso aí não é para qualquer um, tá certo? Deixa para outra hora quando a coisa melhorar. Beleza, pessoal? Beijo para vocês. Até mais.